história está completamente equivocada. Vou te mostrar. João capítulo 18, verso de número 10, fala de um personagem que eu vejo muita gente falar desse personagem e conta uma história que não é verdadeira. E você está caindo nessa falácia. Aqui a Bíblia diz o seguinte, olha só. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então está se espalhando uma história por aí de que o sonho de Malco era ser um soldado romano. Então quando Pedro corta a orelha dele, Pedro está cortando o sonho dele se tornar um soldado romano. E aí Jesus, conhecendo o sonho de Malco, pega a orelha e coloca no lugar de novo, restabelecendo a sua orelha, ou seja, curando aquele homem. Essa história, ela não é verdadeira, essa história não é verídica, não tem fonte bíblica nenhuma que diz que Malco fazia parte da comitiva dos soldados romanos. Nenhum relato histórico diz isso. Então eu quero que você entenda que a Bíblia, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas e também aqui em João, diz que ele era servo do sumo sacerdote. Olha o que diz a Bíblia. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo, olha isso, feriu o servo do sumo sacerdote, que provavelmente poderia ser aqui no caso o Caifás. Se você for para Lucas, capítulo de número 22, verso de número 50, diz assim o texto. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Então perceba, esse personagem ele é importante porque João traz o nome desse personagem. Isso aqui é extraordinário. Por que João ele dá o nome? Porque provavelmente ele era alguém conhecido. Ele era alguém que tinha uma notoriedade. Ele não era qualquer servo. Então, se ele era um servo do sumo sacerdote, isso indica que ele tinha um papel de destaque. Ele era alguém responsável por cuidar de algumas coisas importantes. Então, por isso que João traz o nome dele, porque ele não era qualquer um servo. Ele era um servo diferenciado. Agora, a grande questão aqui é que o seu nome, Malco, ele vem do hebraico bíblico, Malkos, Malkos. E também pode ser derivado do aramaico, que significa rei. Ou seja, aquele que tinha o nome de rei, ele veio para prender Jesus. Ou ele veio no meio daqueles que vieram prender Jesus. E ele se deparou, de fato, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Agora perceba, o que Jesus fez aqui, e um detalhe extraordinário que Lucas traz, Lucas capítulo 22, verso de número 51, diz assim, ó. E respondendo Jesus disse, deixa-os, basta, e tocando-lhe a orelha, olha isso, e tocando-lhe a orelha, ou seja, Jesus pegou a orelha, e o curou. Jesus pega a orelha e o curou. Então, isso mostra que antes da sua crucificação teve um milagre. Qual foi o milagre? A restauração da orelha deste homem chamado de Malco. Agora, uma outra coisa também interessante é que Malco não estava indo ali naquele jardim do Getsêmani para prestigiar Jesus. Não. Malco estava indo ali naquele jardim junto com aquela turba para prender Jesus. E sabe o que Jesus faz? Isso aqui é algo extraordinário. Aquele que estava tentando fazer o mal para Jesus, recebe o bem. Aquele que estava tentando prender Jesus, tem a sua orelha cortada, decepada. Sabe o que Jesus faz? Jesus usa de misericórdia para com aquele que estava indo lhe prender. Quando você observa os textos, você vai ver que essa história de que esse homem chamado Malco tinha o desejo de ser um soldado romano, isso cai por terra. Na verdade, Jesus restaura a sua orelha ou lhe cura porque ele veio para demonstrar graça, ele veio para demonstrar favor. Então o texto ele é muito rico. Os 4 evangelistas, você vai descobrir coisas extraordinárias dessa história. Então isso aqui dá uma mensagem poderosa se você for cavar mais profundo. Não acredite em toda a história que você ouve. Vá pesquisar, vá se debruçar em livros, vá tentar entender para você não ser enganado, tá bom? Espero ter contribuído com você com essas informações. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Eu te espero no próximo vídeo.